Se você quer saber como é que o Vecna desenvolveu poderes, onde é que tá o Mind Flayer, por que que o Brenner ficou tão obcecado com essa coisa de novos experimentos e tudo mais, ou então até mesmo como surgiram novos cobaias, fica comigo nesse vídeo porque tem muitas respostas legais relacionadas ao universo de Stranger Things que saiu aí nas redes sociais, né, por conta de um material da própria série, e eu vou trazer tudo hoje aqui pra vocês, então fica aí comigo até o final. Oh, ok. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo relacionado à peça de Stranger Things on Stage, que caso você não saiba o que é, eu vou explicar, tá? Você não vai ficar perdido não. Eu fiz um vídeo inteiro falando dessa novidade, ó, tá aqui no card pra você ver mais detalhes, tudo certinho. Mas basicamente Stranger Things lançou uma peça de teatro que tá ali em cartaz em Londres apenas, e nessa peça tem muitas coisas do universo de Stranger Things, né? Eles dizem que tem até algumas coisas muito chave, né? Uns pontos chave que vão ser utilizados na quinta temporada e no desfecho da série. E aí, é claro, né? A peça estreou, teve gente que foi lá ver e começou a contar sobre as coisas que estavam rolando na peça. Teve bastante fake news no meio disso tudo, só que eu consegui selecionar num roteiro todas as informações assim de forma bem objetiva. E no vídeo de hoje eu vou sanar muitas das curiosidades, muitas das perguntas que eu disse no começo desse vídeo, né? Então eu acho que esse vídeo vai ser bem interessante pra você, mas é claro que você não pode se esquecer de se inscrever no canal e deixar o seu like, né? Pô, pelo amor de Deus, você vem aqui nos vídeos do Plantão Geek, assiste as coisas e não é inscrito no canal? Aí não pode, né, gente? Se inscreve aí, é rapidinho, é gratuito, você me ajuda demais fazendo isso, e você também me ajuda bastante compartilhando esse vídeo pra todos os seus amigos que gostam de Stranger Things, olha só que maravilha. Você pode bater foto aí da sua tela, posta no Stories, que eu reposto todo mundo que me marca lá nos Stories, assistindo o vídeo, né, interagindo comigo, é só você me marcar que eu reposto lá nos meus Stories, tá bom? É, tá bom. Mas então, gente, vale a pena eu comentar algumas coisinhas, né, alguns adendos aqui. Eu já adianto pra vocês que essa peça, ela deu o que falar porque ela tem algumas coisinhas erradas aí no meio, tem alguns problemas cronológicos na história, sabe? A série mostra de um jeito, aí a peça mostra de outro jeito, tem bastante esse tipo de coisa. Só que isso, ao meu ver, gente, é normal, sabe por quê? Porque a peça é um material transmediático, ou seja, a peça serve para complementar alguma coisa. Tudo que é essencial pro seu entendimento de Stranger Things vai passar na série, não se preocupe com isso. Então assim, eu tô fazendo esse adendo pra vocês relevarem algumas coisas específicas que vão dizer aqui, né? Não tô falando das coisas que não foram reveladas, tô falando desses erros de cronologia, sabe? Que se você é um fã de Stranger Things aí bem roxo mesmo, você vai perceber. Beleza, mané. Sem mais delongas, vamos começar aqui dando informações pontuais, tá? Então eu não vou ficar falando como é que a peça foi, do início ao fim, os 2 atos da peça, eu não vou ficar falando dessas coisas. Eu vou ser objetiva aqui, contando exatamente as coisas importantes que foram mostradas nessa peça. A começar que teve uma menção muito importante ao Projeto Filadélfia, ou então o Projeto Rainbow, que foi mencionado inclusive no vídeo que eu fiz sobre a história real de Stranger Things, caso você não tenha visto, tá aqui no card. Basicamente, esse era um barco que tava rolando ali no final da Segunda Guerra, e aí esse barco em questão, ele tava procurando por inimigos até o momento que ele afundou. Só que na história real, gente, esse barco desapareceu completamente e apareceu em outro ponto completamente diferente, né? E isso criou muitas teorias da conspiração que, pra você saber mais, eu recomendo você ver o vídeo. No contexto de Stranger Things, esse barco aí acabou indo pra uma outra dimensão. Inclusive, todos os tripulantes desse barco, menos uma pessoa, foram mortos pelo Demogorgon. Esse cara que sobreviveu, ele era o pai do Brenner, e ele disse pro filho dele, né, pro Brenner, todas as coisas que tinham acontecido bem no leito de morte dele. E depois disso, o Dr. Martin Brenner acabou ficando obcecado para encontrar essa outra dimensão, né? Essa aventura toda que o pai dele viveu. Então aí já temos uma possível resposta, né? Da onde que o Brenner começou os experimentos dele, por que que ele queria achar outra dimensão e esse tipo de coisa. A peça trouxe essa resposta. Outra coisa que a gente vê bastante ali no ST On Stage, né? É a vida pessoal de muitos personagens que aparecem ali na série. E uma coisa que é relevante para a peça é que o Henry Creel, né? O nosso querido Vecna, ele teve uma relação bem pessoal, assim, íntima mesmo,
com uma personagem chamada Patty Newby, que é a irmã do Bob Newby. Outra coisa bem curiosa é que a mãe do Henry, né, que é a Virginia Creel, ela tinha muito pavor do filho dela. É dito que a família Creel foi pra Hawkins depois que aconteceu um acidente em Nevada, que o Henry quase acabou matando uma pessoa lá, e aí pra eles terem um novo recomeço, eles foram todos ali pra Hawkins. É onde o Henry conhece a Patty Newby e a história começa. Só que assim, depois desse incidente de Nevada, né, a Virginia começa a reparar que o Henry tá um pouco diferente, ela começa a tratar ele meio mal, sabe? Ela tem um pouco de medo e, sei lá, é uma relação muito estranha. Até mesmo a irmã do Henry, né, que é a Alice, fala que o irmão dela não parece o irmão dela, ele tá muito diferente depois do suposto acidente ali de Nevada, que a gente, nesse ponto da peça, não sabia o que era. A única coisa boa que tava rolando na vida do Henry era a aproximação dele com a Patty Newby, só que a Virginia não queria que o filho dela se aproximasse da menina. Isso fez com que o Henry começasse a ficar muito irritado ali com a mãe dele, né? Inclusive, nesse momento é quando ele faz a Virginia ter aquela visão com aranhas, né? Uma coisa até que mostrou na série, quando eu tava explicando um pouquinho da família Creel, né? E todos os perrengues, tem essa cena na série que mostra a Virginia Creel vendo umas aranhas e tudo mais. Então, isso era um ataque do próprio filho dela contra ela. Outra coisa que é revelado ali futuramente na série é que o primeiro contato do Brenner com o Henry foi feito a pedido da Virginia Creel, que começou a ficar assustada num nível muito maior depois do pesadelo ali com as aranhas. E aí você deve estar se perguntando, né, o que foi esse acidente em Nevada, né? Por que todo mundo tava falando que o Henry tava estranho, que ele não parecia mais ele mesmo? Então, né, na peça é revelado a origem dos poderes do Vecna. Em algum momento ali da peça é dito que o Henry desapareceu por 12 horas quando ele tava ali em Nevada. E a gente descobre que nessas 12 horas ele na verdade estava em outra dimensão, ou seja, foi o primeiro contato que ele teve com essa outra dimensão. E isso aconteceu porque o Brenner na época estava fazendo alguns experimentos ali, e o Henry simplesmente estava no lugar errado e na hora errada, igualzinho o Will Byers, né? E foi nessa outra dimensão que o Henry adquiriu os poderes dele. E também onde ele criou uma conexão com o Mind Flayer, né? Que depois seria mais trabalhada ali ao decorrer da série. E aí você lembra que eu falei que a irmã do Henry tava falando que ele tava agindo de forma diferente, que não parecia ele? Pois é, né, gente? Vocês já entenderam. O Henry Creel, na verdade, estava ali dividindo consciência, né? Tava meio possuído pelo Mind Flayer. Novamente, muito semelhante ao Will Byers, né? Então, nessa época, por exemplo, o Henry começou a atacar outros animais, começou a matar um monte de bicho. Ele ia pro sótão, ligava o rádio, fechava o olho, lá ficava concentradinho, igual a Eleven. Inclusive, é confirmado novamente na peça, né, que o Henry consegue sim ver o medo das pessoas, ele consegue saber exatamente o que cada pessoa tem medo e tentar usar isso contra ela. É uma coisa que ficou implícito ali na 4ª temporada mesmo, então assim, não tem muita novidade referente a esse poder específico. Tem um momento da peça que o Henry vai ajudar a Patty Newby a encontrar a mãe dela, né? Ele se sente muito confortável junto com a Patty. Ela é uma pessoa que a princípio não julga ele, nem nada assim, então ele se sente bem junto com ela. E aí ele se oferece pra ajudar, né? Pra poder encontrar a mãe dela, que não é uma pessoa presente ali na peça. Só que quando ele tenta fazer isso, ele perde o controle e o Mind Flayer fica ali responsável por tudo. Inclusive, nessa hora, o pai da Patty chega ali, né? Quando ele tá no meio desse processo, e o Henry quase acaba matando tanto a Patty quanto o pai dela. Depois é até revelado mais pra frente na peça que o Henry lutou muito contra o Mind Flayer. É por isso que os dois ali, né, os dois newbies, não acabaram morrendo, porque o Henry tava lutando contra o Mind Flayer na cabeça dele, e ele fez com que os dois sobrevivessem, né? Isso é uma coisa que é confirmada pelo próprio pai da Patty, porque ele diz que ele viu isso na cabeça dele, né? Quando o Mind Flayer tentou atacar. E sabe uma das coisas que fez o Henry ficar sob controle novamente, né? Os poderes dele ficaram mais fortes e tudo mais? A própria Patty Newby, que nessa hora, quando ele tava ali no meio de uma luta interna, ela agarrou a mão dele e falou que amava o Henry. Isso me lembra bastante o monólogo do Mike, né? Na 4ª temporada, que quando o Mike disse que amava a Eleven, ela conseguiu se desvencilhar ali dos cipós que estavam prendendo ela e ela conseguiu atacar o Vecna, né? Então, claramente, a peça de teatro fez uma alusão aqui, tanto a Eleven quanto ao Will em outros momentos, né? Que eu já citei aqui nesse vídeo. Que demais!
Só que assim, né, por mais que a Patty tenha dito que amava o Henry, na verdade ela ficou muito assustada, porque afinal de contas ela quase morreu, né? É um negócio assim que o menino realmente, ele não era uma pessoa normal, ele tava com sérios problemas e ele podia sim ser perigoso. E é aí que fica a diferença entre a Patty Newby e o Mike Wheeler, né, gente? A gente já pode ver a diferença. Depois desse acontecimento aí, né, que quase matou os Newby, a Virginia Creel realmente levou o Henry Creel até o Brenner, né? Pediu ajuda pro Dr. Brenner. E aí vem um outro ponto muito interessante da peça, né? Porque o Brenner, depois de analisar o Henry, ele percebe que o sangue do Henry é diferente das outras pessoas. E ele explica também a maneira que o Henry ganhou os poderes, né? Que é, como eu disse no começo, nesse contato com os experimentos do Brenner, esse contato com outra dimensão e tudo mais. Isso é muito bom, gente. É bom a gente saber disso, porque uma das minhas maiores preocupações referente a Stranger Things, e eu espero que eles repliquem isso tudo na quinta temporada, era que o Henry tivesse poderes do além, sabe? Um negócio assim, ele nasceu com poderes. Simplesmente a série ia deixar de ser ficção científica pra virar uma série de fantasia, se o Henry do nada tivesse poderes. Então tem que alguma coisa ter acontecido com ele pra justificar esses poderes, né? É o que a gente tá esperando ver na quinta temporada, mas a peça já deu uma adiantada. Outra coisa que o Brenner faz é que ele incentiva muito o Henry a machucar outros animais, né? Igualzinho ele fazia com a Eleven, quando ele pedia pra Eleven matar um gato e esse tipo de coisa. Isso porque, de acordo com o Brenner, a morte desses bichos, né, desses animais, trazia mais poder para o cobaia, né, deixava os poderes mais fortes, porque meio que acabava absorvendo a energia daquele bicho que estava sendo morto, né. Só que aí tem um momento que o Brenner pede pro Henry matar um ser humano, que aí ia ser mais forte ainda do que um animal, e o Henry se nega. Inclusive, é nesse momento que o Henry consegue fugir do laboratório, ele acaba machucando o Brenner e umas outras pessoas ali e ele mete o pé. Só que quando o Henry volta pra casa, né, e ele vai falar com a mãe dele, ele acaba descobrindo que a mãe dele tinha combinado com o Brenner que ela ia agir com indiferença, de forma assim que o Henry ia se sentir meio renegado, né, por ela, e o Brenner aceitaria ele novamente. Então, assim, o Henry percebeu que a mãe dele estava muito contra ele nessa situação toda. Ela não ia ajudar ele. Ele interpreta, assim, como se a mãe dele tivesse desistido dele. Inclusive, tem até um momento ali das memórias, né? Quando o Henry começa a tentar caçar as memórias da Virginia Creel, ele vê ela dizendo que ela acreditava que o Henry sempre foi uma pessoa má, e isso machuca ele profundamente. Enquanto isso, no laboratório, o Brenner compreende que o único motivo do Henry ter fugido do laboratório é que possivelmente ele gosta de alguém, né? Ele se importa com alguém, e ele consegue meio que rastrear a situação até a Patty Newby. E então o Brenner decide encontrar a menina, enquanto isso tudo estava acontecendo entre o Henry e a Virginia. É depois desses eventos todos que o Henry mata a Virginia Creel e a irmã dele, né? Naquela cena que mostrou ali na quarta temporada. Só que aí vem o erro mais drástico de cronologia, eu diria. Porque na série a gente sabe que o Henry ficou fraco lá no chão e tudo mais, né? E depois o Brenner encontrou ele. Na peça, as coisas acontecem de maneira diferente. Pra começo de história, o Henry não fica inconsciente. Na verdade, ele vai lá encontrar a Patty, que por sua vez estava próxima do Brenner, né? O Brenner já estava conversando um pouquinho com ela. E aí fica uma loucura nesse momento, né? Porque o Henry fica tentando convencer a Patty a ir embora com ele, né, a fugir com ele. Enquanto o Brenner tenta convencer o Henry a matar a Patty para poder eliminar todas as fraquezas dele. A Patty tenta argumentar um pouco ali com o Henry, só que ele acaba perdendo a cabeça ali na discussão e ele ataca ela. Acaba jogando ela por cima de uma varanda, assim. Ela é dada como morta naquela cena, eles inclusive ficam falando pro Henry que a menina morreu, só que eventualmente na peça ele descobre que ela sobreviveu, ela tá bem. Depois desse momento, o Henry volta pro laboratório, né, porque era literalmente tudo que tinha sobrado ali pra ele, onde ele é constantemente drogado e fica sob controle do Brenner. E é revelado também nessa hora que o Brenner recrutou mulheres grávidas pra fazer experimentação com elas. É explicado também que os experimentos, né, com os outros cobaias e tudo mais, só foram possíveis porque o Brenner realizou transfusões de sangue, né? Passou um pouquinho do sangue do Henry Creel para essas mulheres grávidas, que por sua vez passou ali para criança, né? Que elas estavam gerando. E foi dessa forma que as crianças acabaram desenvolvendo poderes também.
Eu acho isso interessante porque isso faz um link bem parecido ali com Raízes do Mal, que é um livro que conta bastante a história da Terry Ives, porque a Terry Ives, ela tem algumas habilidades assim, né? Quando ela tá lá sendo cobaia e tudo mais, grávida da Eleven ainda, ela consegue desenvolver algumas poucas habilidades, né? Não é nada igual a filha dela, nem nada assim, mas são as mesmas habilidades que você viu na série, por exemplo, lá na segunda temporada. E aí isso, de certa forma, é explicado na peça, né? Porque se você tava passando o sangue do Henry tanto pra mãe quanto pra criança, você tava tentando passar essa capacidade de desenvolver poderes pras duas. Só que a criança, é claro, como ela tava sendo gerada ali do zero, né? Ela pegaria muito mais disso do que a mãe. Inclusive, esse experimento é mostrado um sucesso na peça, né? Quando o Brenner chega ali em um momento e apresenta uma mulher grávida lá pro Henry e fala, olha, esse aqui é o experimento número 2. Ou seja, o bebê, né, a criança já era o experimento número 2, já tinha dado certo. E a peça termina com o Henry segurando um recém-nascido, que a gente descobre ser a Eleven, e tudo termina com Henry dizendo que ele estava muito animado por conhecer ela e que ele tinha algo planejado para os dois. E a peça termina desse jeito. Enfim, né, gente? Muita informação, muita coisa acontecendo aqui, só que eu tentei ser o mais objetiva possível com o tempo que a peça tem ali. Você pode pensar aí junto comigo novamente, né, que tem muitas coisas que não batem, só que também tem muita coisa nova, né, que nem sequer foi discutida, então a gente vai ter que esperar a quinta temporada pra ver se realmente essas coisas vão acontecer. Mas agora eu quero saber de você, né, qual dessas revelações você achou mais legal sobre a peça, sobre o universo de Stranger Things? Comenta aí embaixo que eu vou querer saber tudo. Eu convido você a se tornar membro aqui no canal para você ter acesso a benefícios exclusivos do Plantão Geek. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!